São 6h47. O Viva Voz está de volta nessa segunda-feira. Estou de volta de férias e já está com a gente na linha o Eduardo Graça, nosso comentarista de assuntos internacionais e repórter especial do Globo. Boa noite, Edu. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, Débora. Boa noite, ouvintes. Uma alegria estar aqui com vocês de novo. Boa noite, Edu. Seja bem-vindo de volta também. Boa noite. Obrigado. Edu, a gente viu cenas estarrecedoras, né, nesse fim de semana, mesmo com as condições climáticas extremas nos Estados Unidos, milhões de pessoas foram às ruas em todas as cidades, e em Minneapolis voltou a haver ali cenas de guerra civil, inclusive com a morte de um segundo cidadão norte-americano em pouco tempo. O presidente Donald Trump, no primeiro momento, defendeu integralmente as ações do ICE, bem como o vice-presidente, o Vance, mas isso começou a mudar um pouco de tom diante da reação muito dura por parte da classe política, de celebridades, de intelectuais, etc. Está mudando um pouco o vento? A administração Trump vai moderar um pouco as ações do ICE ou ainda não dá para dizer isso? Pelo que a gente viu hoje, Vera, houve um recuo sim, e eu vou acrescentar essa lista de pressões os próprios políticos republicanos, Sim. alguns deles, que esperam que esse movimento do presidente, que a gente com Donald Trump a gente nunca sabe a duração e se esse vento vai e volta, eles esperam que esse movimento do presidente não seja momentâneo, né? Tem eleições nos Estados Unidos em novembro, elas vão decidir o controle do Congresso e o comando de diversos governos estaduais nos Estados Unidos, inclusive o de Minnesota, que é o estado do meio oeste, que é a cidade mais populosa é justamente Minneapolis, e os candidatos do Partido Republicano estão ouvindo nesse momento dos seus eleitores, especialmente aqueles que vivem nos subúrbios das grandes cidades, que são estratégicos para a coalizão da direita, que a coisa saiu fora de controle, que o ICE se tornou uma espécie de polícia política do presidente, que isso é anti-americano em essência, que eles não ajudaram a eleger Donald Trump para isso. Assim, se para esses eleitores era mais difícil assim, eles se enxergarem, por exemplo, no George Floyd, o homem negro cujo assassinato por um policial branco ali na mesma Minneapolis, em maio de 2020, no primeiro governo Trump, se tornou um símbolo da denúncia contra o racismo e a brutalidade policial, né, impulsionou o movimento Black Lives Matter, é diferente com essas duas vítimas que você citou aí do ICE, né, a poeta Renee Good e o enfermeiro Alex Pratt. Eles eram brancos, americanos de classe média, foram abatidos nas ruas quando exerciam algo muito caro, inclusive para esses eleitores mais conservadores, Vera, que é o senso de dever comunitário. E as famílias das duas vítimas fizeram questão de contarem detalhadamente histórias de vida dessas duas pessoas que se contrapuseram totalmente à narrativa da Casa Branca. Apesar das evidências em vídeo, o governo Trump tratou esses assassinatos de duas pessoas de 37 anos como terrorismo doméstico. É essa reação dos constituintes indignada a isso que fez com que, pela primeira vez em mais de um mês de operações, e após afirmar que Minneapolis, você vai lembrar, serviria de modelo para outras ações similares o ano todo, que o Trump hoje falou em rever tudo, trabalhar em sintonia com o governador, que é do Partido Democrata, foi candidato a vice na chapa da ex-vice-presidente Kamala Harris, né, contra o Trump. E as críticas às ações em Minneapolis, que têm aumentado muito em conversas em off dentro do Partido Republicano, e até nas recusas de políticos republicanos de defender essas ações publicamente, está mudando um pouco a sensação para constatação, e não só dos eleitores que votam com os democratas, de que o arbítrio, a punição, a morte, ela não tem nacionalidade para a polícia de Trump. Acabou de sair agora, um pouquinho antes da gente entrar no ar, a pesquisa Ipsos Reuters, com entrevistas feitas de sexta a domingo, ou seja, nos últimos 3 dias, que marcou o registro de recorde negativo de aprovação das políticas de imigração do governo Trump. Só 39% as aprovam e 58% concordam com a frase "Trump foi longe demais na repressão". Edu, no meio dessa crise interna nos Estados Unidos, tivemos hoje uma conversa entre Donald Trump, o presidente brasileiro, o presidente Lula, uma conversa de 50 minutos. Que análise você faz dessa conversa?
Antes de mais nada, saiu algo importante, que foi a confirmação da ida do presidente Lula a Washington mês que vem, ainda não tem uma data fechada, mas é mês que vem, depois da viagem dele para a Índia e para a Coreia do Sul. Vai ser o terceiro encontro presidencial dos dois, mas é o primeiro, se eu não me engano, após a captura do Nicolás Maduro na Venezuela e o anúncio da nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, que girou o eixo geopolítico americano aqui para as Américas. Num ano eleitoral para o Lula no Brasil, esse encontro vai ser importante para o presidente buscar cristalizar essa imagem de que ele tem alguma entrada nessa Casa Branca, mesmo defendendo ou também defendendo a soberania nacional, notadamente aí na continuação da discussão sobre o tarifaço que foi imposto ao Brasil, o respeito pelas instituições e as movimentações do governo Trump aqui no continente americano, e essa busca do governo Trump de enterrar o mundo multilateral, como se vê nessa tentativa aí da criação da ONU do B, né, uma espécie de ONU do B, comandada por Washington, o tal do Conselho da Paz, para resolver conflitos globais. De acordo com o Palácio do Planalto, o Lula comentou na conversa com Trump hoje o convite feito ao Brasil para participar desse conselho, propôs que ele se limite a Gaza, o que não foi especificado ainda pelos Estados Unidos, né, e que se assegure um assento nesse conselho para a autoridade palestina, do mesmo modo como há um para Israel. O Lula indicou que o Brasil segue interessado em defender reformas da governança global, mas dentro da própria ONU, inclusive no Conselho de Segurança, que é uma demanda antiga de Brasília. Um tema que talvez seja o calcanhar de Aquiles do governo Lula, que é a segurança pública, também entrou na discussão, porque o Planalto informou que Trump recebeu bem a proposta brasileira de fortalecer a cooperação no combate ao crime organizado, né, nesse momento em que Washington ameaça combater o narcotráfico militarmente na América Latina, né, não respeitando fronteiras. Sobre o tarifaço imposto ao Brasil, a minha percepção foi de que pouco se avançou, assim como no caso da Venezuela. Né, se a gente vê o comunicado sobre o nosso vizinho, ele é bem mais sucinto, o que pode sublinhar a discordância dos dois lados sobre os caminhos para a Venezuela, já que diz apenas que os dois lados trocaram impressões sobre a situação do país. Falando em Venezuela, vamos falar rapidinho dessa declaração da presidente venezuelana Delcy Rodrigues de que está farta das ordens de Washington. Ela pareceu indignada. Estava jogando para a plateia ou de fato é isso mesmo, Edu? Tava jogando para a plateia, sim, Carol. Ela tá numa situação muito complicada, né? Ela anda numa corda bamba ali desde a captura do Maduro pelos americanos, porque ela precisa, ao mesmo tempo, agradar Washington e, assim, apaziguar ali o aparato chavista. Aí vamos concordar que não é uma tarefa exatamente fácil. Por um lado, ela assinou acordos importantes para a Casa Branca na área de energia, né, abriu o petróleo para o capital privado, prometeu a libertação de um número significativo de presos políticos, significativo ainda não aconteceu, mas 100 cidadãos teriam deixado as prisões nesse domingo. O Trump disse em Davos que ela é formidável, tem colaborado muito. Os Estados Unidos enviaram uma chefe de missão para a Venezuela que já passou, entre outros países da região, pela Nicarágua, ou seja, é alguém capaz de se comunicar com os adversários de Washington. E aí, Delcy Rodrigues tem usado internamente frases de efeito para o público interno, né? A realidade do que de fato está acontecendo na Venezuela está aí em algum lugar entre essa fantasia do Trump e o pragmatismo possível da Delcy e a diplomacia brasileira tentando trabalhar nessa interseção. Eduardo Graça com a gente todas as segundas-feiras, falando dos temas internacionais. Obrigada por hoje, Edu. Obrigado, boa noite a todos. Valeu, Edu. Beijo, Edu.